Então, bom dia a todos vocês. Eu já estava aqui desesperado pensando que vocês iam me deixar na mão, mas Ezequiel foi o primeiro a chegar para confortar meu coração. Até rimou, hein? Então, vamos lá iniciar fazendo a correção da página 47 do livro didático, que foi passada para casa semana passada. Lembrando aí que essa é a nossa primeira aula de História, nessa 13ª semana de estudo à distância. Bom dia aí, Ronieri está dando aqui bom dia pelo chat, a todos vocês. Então, diz assim, o caso de Pernambuco, a gente viu aí a Revolução Pernambucana, que aconteceu no ano de 1817, contra principais duas medidas, né? A cobrança de impostos para o sustento da corte no Brasil e a centralidade das atenções dada à sede do governo, Rio de Janeiro, capital até então, em detrimento do esquecimento das demais regiões. Então, Pernambuco ele não gostou, queria ali, e foi por alguns meses, até uma bandeira elaborou, né? Por alguns meses, uma região separada. Uma ambição de se tornar um país dentro do Brasil. Diz aí o texto, o caso de Pernambuco possuía, porém, raízes mais profundas. Ou seja, não era uma revolta, uma insatisfação, melhor a palavra, que já vinha de tempos passados, profundos. O ânimo da revolta já tinha se manifestado em outras ocasiões, como em 1710, a chamada Guerra dos Mascates, em que os fazendeiros de Olinda brigaram aí com os comerciantes portugueses de Recife. Nessa briga, Olinda terminou perdendo, a capital da província de Olinda virou Recife. Desenvolvia-se uma descolonização de consciências. Então, primeiro eles se conscientizaram, né, quebraram se descolonizaram na consciência, deixaram de pensar enquanto colônia, enquanto súditos submetidos à autoridade. E os recursos teatrais da realeza não faziam mais o efeito que antes. Aquela paixão, aquele teatro, aquela aparência bonita perdeu o encanto. Então, vamos lá. O que significa dizer descolonização de consciências? É você a exclusão do pensamento colonial. Primeiro é tirar esse pensamento de pertença, de submissão, de ter que obedecer às cegas, né? O pensamento a colonial. mudança da consciência. Da consciência, da mentalidade. Muito bem aí, meninos. Letra B. Por que os recursos teatrais da realeza não faziam mais o efeito de outrora? Eu botei, pois as promessas da coroa portuguesa não foram cumpridas por falta de planejamento, que encadeou revoltas pelas mesmas. Boa também. As promessas não foram cumpridas, o jeito de administrar não era o esperado. Então, tudo isso fez com que o recurso teatral, ou seja, de imagens, aquela aparência de beleza, perdesse o encanto que tinha antes, que tinha outrora. Mais algum comentário dos demais? Agda, Zeca, Rony, Bia, Galaxy 17, que eu ainda não sei quem é. É porque mudou, né? Eles mudaram, né? Veja, a realeza permaneceu lá, morando na sede do Rio de Janeiro. Agora, para os pernambucanos, o recurso teatral, aquela aparência, aquela imagem, aquela pompa, aquela ostentação, é a palavra, né? De um rei com coroa, com capa, com trono, aquilo não perdeu o encanto para os pernambucanos. Não fazia mais o mesmo efeito de antes. Certo? Continuamos aí na página 48. Ó, o Zeca está dando aqui um joinha. Vamos lá, na página 48. Sistema colonial. As pessoas desacreditaram. Muito bem, Bia. Não passava mais a encantar os olhos daqueles que assistiam, né? Dos visionários não. Visionário é quem tem visão. Dos espectadores. Todo mundo é visionário porque quase todo mundo é visionário. É. E eu quero vá aguçando a sua visão, que eu quero que você faça uma análise de uma imagem aqui, viu? Por quê? Você é uma pessoa que tem a imaginação que flui. Por quê? Porque você é a pessoa que tem a imaginação que flui. Imaginativa. Por que minha imaginação flui? Visionário de berço. Professor, sabe que eu acabei de me lembrar? Sim. A gente nunca mais teve aula de filosofia. Quando a gente voltar presencialmente, né? Não, professor, a minha mente vai bugar mais. A minha já é bugada por natureza, eu só quero bugar mais. Olha, o Rio de Janeiro passou por mudanças, tudo isso aí tudo nós já sabemos, para dar uma cara de colônia, agora a sede do reino, né? Então, mudanças estruturais, mas também estéticas, também já conversamos sobre isso, de comportamento. As mulheres passavam a imitar o jeito europeu de se comportar, já que tínhamos mais de 15 mil portugueses da noite por dia morando aqui no Rio de Janeiro. Hábitos europeus, como o uso de roupa, apesar do calor excessivo, o calor tropical aqui,
do Brasil. Aumentou o número de europeus, não só daquela primeira viagem, mas também depois que o rei estava morando aqui, o Dom João VI, muitos outros começaram a vir para cá também, né? Requeria também, ó, preste bem atenção, a mão de obra. Agora, essa mão de obra nós já sabemos que em todo momento da história da colônia, e perdurou até o segundo reinado, né, Dom Pedro II, a mão de obra foi massivamente, em sua maioria, de escravos. No entanto, diz a última linha que havia necessidade de uma mão de obra especializada para desempenhar funções burocráticas, funções de governo, funções de comando, funções à frente de muitas instituições criadas pela vinda da família real. A gente já entendeu, também não pode esquecer isso, hein, gente? Que antes da independência, em 1822, com a vinda da família real 14 anos antes, 1808, o Brasil alcançou primeiro a sua autonomia, seu próprio sustento, antes de alcançar a sua independência. Desses imigrantes que vieram, sobretudo, para funções burocráticas, destaque-se além dos africanos, europeus e também alguns asiáticos, né? Mas em grande maioria que vinham para ocupar funções burocráticas eram de europeus. E aí você tem duas imagens, uma de africanos carregando café. E outra de um cara pulando o muro para fazer sabe-se o quê. É isso aí que eu quero que você analise essa imagem para a gente. Porque o camarada ele está pulando, saindo, fugindo, ou ele está chegando às escondidas? Ele está chegando às escondidas. E outra, e Aparentemente essa outra tá senhora saindo. que está na penumbra, assim, meio escondida, o que é que ela faz aí nessa cena? Tá Tá dizendo, tá, observando. ó, professor, ela tá pensando, o que é que esse rapaz veio aqui? Pulou o muro e não entrou pela porta. Sim, ela é o Ela quê? já Ela é uma tá pensando em amiga que fazer está outra coisa. escondendo, ela é uma amiga que está Ele é um escondendo esse delinquente. encontro casual às escondidas, ela é a mãe da moça, ela é a irmã, tem como se fosse uma É viola uma assim nos viagem pés, Ela né? já tá pitoresca pensando que ele é um através do mundo. delinquente. Tem como se fosse um bandolim ali nos pés, então não sei se ele É que estava ele fazendo pulou uma a cerca, sabe, serenata. professor? Eu Esse não cara consegui pulou a entender essa cerca. imagem, não. Teria que pesquisar. É uma pintura do Rugendas, né? Um dos importantes pintores que vieram depois da vinda da corte para retratar o cenário brasileiro. É graças a essas pinturas que a gente sabe o modo de vestir, o modo de se comportar colonial. Ó, o Zeca está dizendo aqui no chat que a senhora está de boa, então ele não está entrando escondido. Mas ainda fica aquela dúvida, Zeca. Será que ela não era uma chamada coiteira que permitiu que ele pulasse às escondidas Ô, da mãe, professor, da moça? e se ele tiver saindo foi porque levou um cacete e tá pulando o muro, porque sou pela porta, a senhora tá lá esperando com o cabo de vassoura. Olha, a intenção também do pintor conta muito. Você vê que a luminosidade, a claridade da pintura realça ali sobre os dois, o rapaz e a moça, enquanto que a mulher, o pintor fez questão de deixar ela um pouco nas escuras, na penumbra, para dizer esse sentido de mistério da presença dela, o que é que ele estava ali ocultando, né? Enfim, Vê, essa deixemos. mulher tem uma cara de bruxa. Essa roupa aí. Também Estranha. achei isso aí meio sinistro. Oxi. Deixemos a imaginação fluir. E uma coisa interessante que a legenda da imagem diz, olha, duas realidades contrastantes ali. A roupa e o tecido e a vestimenta de acordo com os costumes europeus. Uma roupa de tecido mais caro e mais quente, outra com descalço, sem camisa e com short curto de tecido fino. Isso, Guilherme. Enquanto a galera aqui do Brasil procurava imitar o jeito europeu de se vestir com aquelas roupas grossas, embora o calor sufocante, por outro lado você via escravos aí quase que seminus, né? Muitas dessas escravas chamadas amas de leite, até com os seios de fora amamentando nas calçadas, nas varandas, nos alpendres. Então era o contraste que havia nessa Nossa, eu acho que estética. nessa época tinha gente que só olha da janela para ver o clima. Se estava Isso, chovendo ou não. era. Então a presença de africanos chegou a apelidar a região portuária ali da beira de praia do litoral do Rio de Janeiro como Pequena África, da grande quantidade, né? Se fala aí somente entre os anos de 1801 e 1850, nesse intervalo de 49 anos, a vinda de 200 mil africanos trazidos aqui. Depois nós temos um gráfico com uma tabelinha que mostra, depois a gente pode disponibilizar essa quantidade exata que vier a cada século. Foram milhões, né? Na verdade, desde o início da colonização em 1530, passando pelos os anos e os séculos afora. Uma das razões que fez aumentar o número de escravizados
a partir do século XIX, a partir dos anos 1800. A vinda dos europeus para cá é uma grande massa de fazendas com É o pouca aumento mão de de obra. fazendas. Aí trazeram esses escravos para mão de obra barata e que só acabaria quando ele viesse a fugir ou a falecer. E outra que o Haiti, que havia se tornado independente em 1804, né? A gente Ô, já estudou professor, isso. me diz uma coisa, Sim, uma pergunta rápida. diga lá. Aqui nessa parte onde nós estamos, quais foram já todos os países que já foram, tipo, que já estão livres, que já estão em liberdade Estados já? Unidos, A Europa, maioria dos os vizinhos, se não portugueses, me falha a memória, todos os vizinhos hispânicos de língua espanhola, vizinhos do Brasil, nessa época aí já estavam independentes já. Entendi. Só me restava, se não me falha a memória, a gente já estudou, né? Mas não tenho a data exata agora na cabeça, mas só faltava Cuba, que depois que pertencia, né, ao Haiti, mas depois de se tornar independente do Haiti, passou para o controle dos Estados Unidos. Uma coisa assim. Eu teria um professor, gráfico, mas para procurar agora a gente teria que interromper essa professor. nossa aula. Mas em tese, assim, antes, todos os países vizinhos nossos já eram países independentes da Espanha, já só faltava o Brasil. Pelo menos na América do Sul, de certeza, sim. Diz lá, Guilherme. Qual é o país que tira 2 letras da comer, de acordo com o Anderson? É Japão. Olha, vamos lá. Não era Cuba? Então, a independência do Haiti fez com que, como o Haiti era um concorrente na produção de açúcar e os escravos tomaram poder, a gente já estudou isso, não tinha mais como levar mão de obra escrava para o Haiti. Essa mão de obra que não era enviada para o Haiti vinha para onde? Vinha Mão para... de obra? Sim, já que não ia mais para o Haiti, que era uma importante produção. Ia para Portugal. Não, o rei de Portugal estava morando aqui, cara, Então 1808, vinha né? pra cá. Vinha para cá. Ah, é. É o que vai dessa janelinha verde. Lê aí, Guilherme. Aí, o impacto imediato do declínio de São Domingos deu nova vida a velhas indústrias, como a do açúcar e a do algodão, além de abrir para a colônia a possibilidade de novas atividades baseadas no trabalho cativo. Então, como o Haiti, os escravos lá tomaram o poder, a gente já estudou, parou esse trabalho escravo, não tinha mais escravidão lá, então os escravos que seriam enviados para trabalhar lá, para os brancos, passaram a vir muitos para o Brasil. Nessa imagem que aparece aí na tela de vocês, não tem no livro, mas eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, olhem aí na tela, você tem uma noção das regiões da África de onde vinham esses escravizados, né? Então, da Guiné, vinham escravizados sobretudo para a região da Bahia, do Congo, vinham sobretudo para Pernambuco e o Rio de Janeiro, e de Moçambique também para especificamente o Rio de Janeiro. Que é o que você tem na página 49, voltando no livro, né? Você tem as diferentes nacionalidades, não esqueçamos isso, que é quando falamos de África, não estamos falando de um país homogêneo, único, mas de um continente com diferentes realidades. Você tem países de extrema pobreza, mas você tem países desenvolvidos, como o Egito, como a África do Sul, tudo ali dentro do interior do continente africano. Então, os escravizados vinham de diferentes regiões, não era um povo homogêneo, não vinha de uma única região. Tinham também diferenças culturais entre eles. Isso fez reaquecer a economia açucareira, que é o principal produto antes ainda do café. Contudo, havia, diz a terceira linha, um medo de revolta por parte dos escravizados, né? Esse medo ainda era bastante presente. Mesmo que com esse medo, os, entre aspas, donos, porque ninguém é dono de ninguém, o tratamento dado aos escravos não tenha sofrido qualquer tipo de melhor. Então, eles tinham medo que os escravos, ou que os escravizados fizessem uma revolta, como aconteceu no Haiti, matassem seus donos, matassem os fazendeiros, tomassem o poder, pelo menos, se não em todo o Brasil, mas naquela região específica, Bahia, onde tinha uma grande concentração de escravizados, eles tinham esse medo, mas, no entanto, não melhorava o tratamento, né? Era chicote e trabalho árduo, cansativo. O antes, lê Você aí essa tinha parte, medo, mas interpretando mesmo documentos. assim, com medo, Interpretando incentivava documentos. eles a A fugir, não vinda era? da família real Isso, para o Guilherme. Brasil acarrentou também a vida de diversos artistas, estudiosos e cientistas europeus. Estes exploraram parte do nosso território e conheceram os habitats do Brasil no século, deixa eu ver, 19. Isso, cara, não passa Registraram seus vergonha, modos não. de vida, o Registraram. desenvolvimento das cidades
o desenvolvimento da cidade, registraram seus modos de vida, o desenvolvimento das cidades, a fauna e a flora locais. Muitos dos registros que temos daquele período foram produzidos por esses viajantes exploradores. Como exemplos, podemos citar as pinturas do francês Jean-Baptiste Jean-Baptiste Debré, Debret e do alemão Jonathan Morten, Rugendas. isso, que ilustraram a maioria dos livros sobre a história do país. Pronto, dois importantes pintores aí que registraram a cena do Brasil. Por exemplo, essas etnias de africanos que vinham para o trabalho de escravizados aqui no Brasil, pintadas aí pelo Debré, né, que citado aí que o antes acabou de ler. Agora tem uma questão. Da mesma forma que os indígenas, lá por volta do início do século XVI, nos anos 1500, ao se depararem com vários europeus vindo para cá, não faziam diferença da localidade de onde esses europeus vinham, se de Portugal, se da França, se da Holanda, se da Espanha, de Portugal, de onde é que vinham, se da Inglaterra, não. O indígena olhava e via alguém somente diferente, mas na cabeça do índio não tinha essa diferenciação da localidade de onde é que vinha, até porque não sabia essa divisão geográfica, né, que nós temos atualmente. Eles pensavam que Tá aí, falando, o único local só que sabe que era um povo existia diferente que vinha do era a outro terra lado do deles. oceano. Também, assim, para a galera que morava no Brasil, tanto já nascidos no Brasil, brasileiros, quanto os europeus, portugueses aqui residentes, essa massa de africanos era uma massa homogênea aí. Eles também não faziam essa diferenciação. Para eles era tudo, até com uma visão negativa, negros escravizados. Não se preocupavam da região, de onde vinham, da cultura que tinham, E nem da da religião família que que eles existia, abandonaram. como nós vamos ver aqui nessa janelinha Eles rosa. eram da Bia, queria ler, Bia? paz. O Águida, alguém? Então, se eles nem se importavam com a família escravizada que provavelmente, se vieram, algum integrante morreu na viagem, que era em condições precárias, ou que abandonaram lá na África para vir para cá, escravos, forçados a trabalhar como escravos. Isso, muitos separavam de suas famílias, né? Bia, quer ler aqui essa janelinha rosa? Não era uma massa uniforme? Quer que eu leia? Vai, Bia, eu acho que congelou dela ali. Não era uma massa uniforme, esta que era vista oferecendo serviços como parecem enxergar os estrangeiros. Nela, os indivíduos se identificavam pelos sinais de nação, talhos e escarificações no corpo ou na face. Os cuidadosos penteados que denotavam estado civil e a aparência de determinado grupo. Os panos da costa, porte de amuletos, joias ou chinelas. O Abadá, abadá, uma espécie de túnica branca, por exemplo, identifica com malé. Mali. Mali. O uso do camate, círculo, sinalizava o adepto de rituais bantos para ancestrais, realizados na mata. A cabula fez apontar o fez apontava os islâmicos. Boa, então você vê aí as características, né? O gorro, a pintura, o tipo de veste que identificava cada um desses africanos, a região ou o costume, a cultura ou a religião que ele exercia. Então, eu vou facilitar para vocês, eu vou pedir as 3 questões, página 49 e 50, mas eu vou pedir só as 2 da página 50. Vamos responder, nós temos um tempinho ainda, então vamos aproveitar para responder logo essa primeira questão. É um grupo de Escravos, pessoas até porque facilita também o que envio. Lá no Classroom, vocês enviaram só um arquivo. Como os africanos escravizados eram percebidos pelos europeus? pessoas Eu uniformes já que sei, não porque eles desproviam eram negros. de religião, Porque eles eram negros. coisas, costumes e etc. Olha, a Eles eram resposta meio está negros logo na como se os primeira outros linha. eram Uma meio massa brancos. uniforme, única, de uma única forma. Para eles era tudo africano. Eles não faziam diferença do costume, da região de onde vinham, da cultura, nem da religião. Para eles era uma massa uniforme. Então, Só sabia que era africano, né? Não fazia essa então era diferenciação. inteligência. Oi? Inteligência. Eles viam como uma massa uniforme. Ó. Não era uma massa uniforme, a primeira linha lá do texto. Esta que era vista
oferecendo serviço como parece enxergar os estrangeiros. Os estrangeiros, os europeus aqui no Brasil, viam os africanos como uma massa única. É o que a gente pode colocar aí no primeiro, como uma massa uniforme. Uma só cultura, um só povo, uma só tradição, uma só religião. Mas só que não era assim, né? Era de diferentes regiões, de diferentes culturas e diferentes religiões também. Olha, a última linha do texto diz que havia africanos que eram da religião islâmica, por exemplo, que não praticavam o candomblé, a umbanda, né? Então, a resposta do primeiro, como uma massa única e uma só identidade, podemos Eu completar, botei né? como uma massa uniforme. Uniforme, Abre boa. parênteses. Eu Sim, botei como uma massa uniforme. boa. Muito bem. Alguém teria algum comentário a fazer dessa nossa conversa de hoje? Ô, professor. Sim. Sim, Aí, mas porque mesmo os donos de fazenda tinham de revolta e incentivavam as revoltas dos caras. Pois é. Em vez de tratar bem, né, para não correr o Não havia risco, revolta. é. Boa, o Ronieri colocou assim, ó, aí eles não queriam saber qual a religião e estilo de roupa, só queriam saber que eram todos escravos. É, justamente isso, Rony, tá certo. Na cabeça dos brancos portugueses, eram todos escravizados, independente de onde, da região que vinham, da chegava cultura ali, que o seu possuíam. escravo. Veio da Chegava África, ali, o é seu escravo, né? escravo. Você não é nada, é Estavam um todos no escravo. mesmo barco cultural. Muito bem, Zeca. Ok, mais algum comentário? A atividade vai ser a Como questão era 2 Sim, e então 3, que para né? os casa vocês respondem, africanos, tipo, o Anderson Natanel, para casa o 2 e o 3 da página 50 de atividade, ou do didático. ô, professor, eu tenho uma Sim, pergunta, tipo, uma tribo, tipo, uma espécie lá, diferenciava as pessoas como se fosse uniforme. Mas as outras uniforme. pessoas, era todo mundo dizia isso, Não, todo mundo. Os esse modo africanos, ô, de professor, divisão era o modo do branco português aqui no Brasil. É professor, claro umas que os perguntas. escravizados entre si sabiam de onde vinham, até porque eles também tinham não só cultura, modo de se vestir, como a gente viu no texto, mas também tinham dialetos, idiomas diferentes um do outro, né? Então os africanos se Tipo, um O que reconheciam é usava assim. roupa, adorno? outro não usava. É. O que é adornos? E, né? Adornos são Ser enfeites, chamado de escravo é meio pinturas, estranho. brincos, colares, Ah, o É, né? interessante a chapeuzinho lá questão circular que o 3. texto cita, né? Uhum. O camate, gorro circular, tudo isso é adorno, é aquilo que você usa em cima do corpo. Como antes tem aí o pince, né, no umbigo, as meninas têm as Pince. tatuagens no ombro, são adornos. Os Ô, enfeites que se professor, usa sobre o corpo. eu sou um neném, eu não faço nada. Só que o Muito neném não bem.